Aleluia. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos revele Tua palavra, Senhor, que possamos compreender, ó Deus, ouvir e compreender, ó Deus, a Tua voz nessa manhã. Que o Senhor encha, Deus, o nosso coração e que possamos ser mudados, ó Deus, e transformados pelo poder do Teu Espírito Santo em nós, através da Sua palavra, Senhor. Eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, toda a intenção do inimigo de roubar a semente do nosso coração. Que o nosso coração nessa manhã seja como terra boa para receber a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Pode se assentar. Amém. Jesus cumpriu todo o seu ministério na terra. Amém? Ele cumpriu a sua missão. Jesus cumpriu. E ao final, depois que Jesus já havia cumprido toda a sua missão, o que se passa? Então eu gostaria que você abrisse comigo em Atos capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 9, 10 e 11. Atos capítulo 1, 9, 10 e 11. Versículo 9 diz assim: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Aqui é Jesus. Os discípulos vendo, foi elevado Jesus às alturas. Em uma nuvem o recebeu, ocultando-o de seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, dois anjos, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste vir. Amém? Então os discípulos aqui, após a morte e a ressurreição de Jesus, nos evangelhos relata a ascensão de Jesus, quando Jesus volta para Deus. E a Bíblia relata que Jesus, quando volta para o céu, é dessa forma. Os discípulos olhando para o céu, Jesus começa a subir e começa a sumir nas nuvens. E quando Jesus desaparece nas nuvens, a Bíblia fala que eles olhavam ainda com os olhos fixos para o céu. Dois varões, dois anjos, aparecem e dizem essas palavras: Por que vocês estão olhando para o céu? Por que estáis olhando para o céu? Versículo 11. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. E claro que esses anjos, esses dois varões, eles declaram aqui a promessa de Jesus, porque Jesus havia prometido, e nós vamos ver esse texto, que ele voltaria para buscar a sua igreja. Amém? Então, o que nós vamos meditar nessa manhã, irmãos, é sobre a eternidade. Porque a partir do momento que nós acreditamos em Jesus, a partir do momento que nós cremos em Jesus, nós somos eternos. E como nós temos caminhado para a eternidade? Como a gente tem se preparado para viver a eternidade com Jesus? Eternidade. Quando nós formos habitar com Jesus, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, como esses dois anjos disseram, ali viveremos eternamente com Jesus. Só que é um assunto que às vezes a gente não para pensar na eternidade. Porque todos aqui viveremos eternamente, com Deus ou com o diabo. Todos aqui viveremos eternamente. A morte eterna, né? A morte eterna com Satanás, porque aqueles que não creem em Jesus e não realizam a sua obra é amar ao próximo, respeitar, servir a Ele, amar a Deus sobre todas as coisas. Então Jesus fez uma promessa para nós, e essa promessa, como todas as outras, tem se cumprido, vai se cumprir, irmãos.
Igreja de Jesus Cristo, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ele fez uma promessa e Ele vai voltar. Amém? Agora nós vamos para o Evangelho de João. Queria que você abrisse em João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 16. Nós vimos aqui o fim, quando Jesus volta para Deus, né, o fim do ministério de Cristo na terra, quando Ele deixa de habitar entre os homens em forma humana, mas agora através do seu Espírito Ele habita entre nós. E agora nós vamos para o início. Versículo 16, 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Vírgula. Na sua Bíblia tem uma vírgula aí? Não pereça. E continua o texto. Mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Condenação e salvação. Jesus, quando cumpre o seu ministério na terra, irmãos, Ele vem para solucionar um problema eterno e não os nossos problemas na terra. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas Ele completa dizendo, mas tem de bom ânimo, porque eu venci todas as aflições. Certa vez Jesus ora ao Pai e fala, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele diz, livrai-nos do mal. Então, o nosso Deus, através da manifestação de Jesus, nos dá uma vida de bênção, nos livrando do mal, em meio às tribulações. Mas o nosso grande objetivo final é a eternidade. E ela é real e ela existe. E ela é para todos nós, todos. Todos nós aqui viveremos a eternidade com Deus ou sem Deus. São escolhas, nós escolhemos aonde nós vamos viver a eternidade. Ninguém impõe para mim aonde eu vou viver a eternidade. Jesus me dá a escolha, Ele veio para isso. Por isso a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Ele amou o mundo e deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que viva eternamente através do meu Filho, através de Jesus. E aí ele completa no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para salvar. Que é uma distorção também que Satanás faz, né? Hoje em dia, Satanás coloca Jesus como um julgador, como um condenador, sendo que o próprio Jesus disse, eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Eu vim trazer salvação. Eu vim trazer promessas para vocês. E o diabo faz o quê? Apresenta Jesus para a humanidade como se Jesus fosse uma pessoa que exclui os outros, que não ama, que faz a distinção. Não, Jesus veio para salvar, irmãos. E essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós. A eternidade. E como nós temos caminhado para a eternidade, irmãos? Como a gente tem se preparado? Porque alcançar a eternidade é um caminho. E nós vamos ver esse texto agora. Mais para frente, João capítulo 14. João capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. Olha como o assunto eternidade, uma nova habitação é real na Bíblia para nós.
Você consegue perceber que quando Jesus, o primeiro texto que nós vimos, quando Jesus volta a Deus em sua ascensão ao céu, 2 anjos dizem: ei, por que vocês estão olhando para o céu? Ele vai voltar. Do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar vocês. Jesus, quando no capítulo 3, versículo 16, fala que Deus amou o mundo, ele traz a chance de nós sermos salvos, que é a escolha. Deus amou você, Deus ofereceu o seu Filho para você e para mim. E agora nós escolhemos amar a Jesus ou não. E as promessas de Jesus, já como Filho na terra, é: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Acreditem no que eu estou dizendo para vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou vos preparar lugar. Eu vou voltar para Deus e vou preparar morada para cada um de vocês lá no céu, porque eu quero todo mundo lá comigo. Esse é o desejo de Deus, que todos se salvem. Versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Olha a promessa de Jesus para nós, irmãos. Aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e os tendes visto. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem me faz as obras. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Amém. Jesus diz: eu sou o caminho. Quando nós vamos fazer uma viagem, irmãos, quando você vai fazer uma viagem com a sua família ou a trabalho, se é um lugar que você nunca foi, a primeira coisa que eu faço, pelo menos, é ver a rota. Qual o melhor caminho, né? Se é um lugar que você já vai, você já domina aquele caminho. Mas se vai para um lugar diferente, ou talvez uma praia, ou qualquer outro lugar, a primeira coisa que você vê é: qual é o caminho que eu vou pegar? Qual o melhor caminho? No caso, para vivermos com Jesus eternamente, não tem outra opção, a não ser a única, que é Jesus. Para nós chegarmos até Deus, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho que leva à eternidade, eu sou a verdade que conduz, porque a verdade, ela nos sustenta, né? A verdade é a palavra é o fundamento. Então, o que vai nos sustentar no caminho? É a palavra, é a verdade. E a vida, que é a eternidade com Jesus. É uma promessa de Jesus para a igreja. É uma verdade para nós, que Jesus vai voltar. Ah, pastor, mas já tem tanto tempo, né, que Jesus falou isso e até agora não aconteceu, mas vai acontecer. Sabe aquela frase que a gente fala: e se? Né? Uma vez eu ouvi, eu não lembro onde, eu ouvi uma frase, talvez algum ministrador falando sobre esse raciocínio de Jesus. Ou Jesus foi o homem mais mentiroso do mundo e contou todas essas histórias, fez sinais e maravilhas e mentiu. Ou Jesus foi o homem mais louco do mundo para morrer na cruz pelos outros, sem um fundamento. Não, eu vou morrer por vocês. Eu estou dizendo assim no raciocínio de mentira, né? Ou ele foi o mais mentiroso, ou ele foi o mais louco,
que é até estranho falar de Jesus, irmãos. Ou é verdade, ou é verdade. Eu acredito que é a verdade. Essa é a verdade. Então, pastor, mas faz tanto tempo que Jesus disse, sim, mas é verdade. Existe céu, existe o inferno, existe a vida eterna, e eu quero viver eternamente com Deus, não eternamente, ou a morte eterna com Satanás e seus demônios. Jesus nos faz um convite, irmãos, para vivermos eternamente com eles. No céu, Jesus nos faz um convite e Ele faz uma promessa que Ele vai voltar para nos buscar. Não se turbe o vosso coração, acreditem em mim, eu vou voltar para Deus e vou fazer morada para todos vocês. E eu vou voltar para buscar vocês. Fiquem firmes, eu vou voltar. Só que vocês precisam escolher um caminho a seguir. E qual é o caminho? Jesus. Israel, durante muitas vezes, se afastou de Jesus, de Deus, né? Eles se afastaram do Todo-Poderoso, El Shaddai, eles se afastaram de Deus, do Deus de Israel. Eles pecaram, eles fornicaram, eles se prostituíram, eles cometeram idolatria, inúmeras coisas. E Deus, com a sua infinita misericórdia, se voltava a Israel com a sua misericórdia, com o seu amor, e levantava homens e mulheres de Deus, profetas, levantava reis, e Deus vinha trazendo a sua infinita misericórdia, até se cumprir o grande plano de salvação para a humanidade, que é Jesus Cristo. E hoje nós temos a oportunidade de escolhermos a Jesus, escolher a Jesus. Você escolhe servir Jesus, eu escolhi servir Jesus. Eu escolho. E quando nós andamos com Jesus, e por que Jesus fala que Ele é o caminho? Porque para nós alcançarmos a eternidade, irmãos, é uma vida, é um caminho a se trilhar. Como nós alcançamos a eternidade? É aqui na terra. Como nós mostramos para Jesus que nós o amamos e nós queremos viver a eternidade com Ele? É aqui na terra. Porque a partir do momento que nós partimos, ou que Jesus voltar, acabou. Já é o fim, já é o fim. O fim vai chegar para todos nós aqui nessa terra. Um dia todos nós partiremos daqui. Talvez o seu fim e o meu seja diferente, em dias diferentes, mas vai chegar um dia que Jesus vai voltar, Ele virá do céu, como Ele subiu para buscar os seus. E quando esse dia chegar, eu quero subir e viver eternamente com Jesus. E é o que Jesus quer para você também. É o que Jesus quer. E como nós nos preparamos para vivermos eternamente com Jesus, como nós entramos na eternidade, na verdade, né? É crendo que Ele é o Salvador, é obedecendo os seus mandamentos, amando uns aos outros. Capítulo 13, no versículo 34. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nesse caminho de eternidade que nós temos aqui hoje, porque quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos homens e mulheres eternos. Quando nós cremos nessa palavra, nós devemos cumprir os mandamentos de Jesus. Só que eles não são fáceis de se cumprir. Não é fácil. Não é fácil porque todo dia tem proposta errada para nós. Todo dia. A mentira, o orgulho, prostituição. Não é verdade? Todo dia, todo dia. O diabo não desiste. Ele coloca a bebida, ele coloca a droga. Ele coloca um monte de coisa no nosso caminho para nos afastar de Jesus. Mas nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e por isso nós estamos aqui. Por isso nós viemos aqui na igreja, no domingo de manhã. A gente vem aqui ouvir a palavra do Senhor. E essa palavra nos fortalece e nos lembra que a eternidade é real. E por isso Jesus nos trouxe nessa manhã. Jesus está nos dizendo aqui nessa manhã: filhos, eu tenho uma promessa para vocês, que é a eternidade. Do mesmo jeito que os apóstolos viram eu subindo ao céu, eu vou voltar para buscar vocês, acreditem.
Não se esqueçam dessa palavra, não se esqueçam da eternidade, não se esqueçam que é real, não se esqueçam que eu morri para que vocês pudessem ser salvos. Jesus morreu para que a gente possa ser salvo. E quando nós acreditamos nessa palavra e vivemos ela, quando nós obedecemos os seus mandamentos, o caminho de Jesus é trilhado na nossa vida. É trilhado na nossa vida. Irmãos, como a gente gosta de ter razão. Não é verdade? A gente gosta de ter razão e a gente gosta de provar que tem razão. Qualquer situação no dia a dia, na vida, que você ou eu, a gente acha que está certo naquilo, a gente quer impor aquilo, né? A gente quer, não, eu tenho razão, eu acho, é isso e pronto, e acabou. E na igreja não é diferente. Na igreja não é diferente. Lá nessa missão que nós tivemos agora no Amazonas, em um dos nossos devocionais, a gente falou sobre isso. Que a gente não tem que impor nada para ninguém. Quem somos nós? Quem somos nós, irmãos? O próprio Jesus, ele se oferece em sacrifício na cruz para morrer por você. Ele se oferece, ele morre pela humanidade. Mas ele diz, aquele que crer em mim. Ele não morre e fala assim, a partir de agora todos vocês crerão em mim, porque eu morri por vocês, viu? Não. Ele morre na cruz, se oferece em sacrifício, nos oferece a eternidade, e ele diz assim, agora, quem crê em mim, será salvo. Quem acreditar na minha mensagem, será salvo. Eu morri para isso. Veja que o próprio Jesus não impõe nada a ninguém. Ele nos dá a opção, que é a única opção. E por isso nós nos reunimos nos cultos, por isso nós estamos aqui juntos na igreja, para quê? Para nós lembrarmos dessa palavra de Jesus, para a nossa fé ser incendiada, para nós lembrarmos que Jesus vai voltar, para nós lembrarmos que nós temos um inimigo e para lembrarmos que nós temos um caminho a trilhar. Por isso a igreja, por isso estamos aqui juntos. Só que no dia a dia a gente é massacrado, irmãos, a nossa mente é massacrada por informações mentirosas, e algumas coisas são verdades, e muitas são mentiras, e conceitos, e eu acho isso, e você acha aquilo, e eu voto no fulano, você vota no ciclano, e por isso eu não gosto de você. A gente, meu Deus do céu, como a gente é complicado, viu? Como a gente é complicado. E às vezes essas razões vão nos afastando do que é santo, do que é perfeito, do que é eterno, que é Jesus. Sabe, uma das minhas maiores alegrias, irmãos, é acordar de manhã, esteja sol ou chovendo, esteja como tiver, é poder acordar e sentir Jesus comigo. Sério, de verdade. Quando eu acordo assim, levanto, hoje mesmo, eu acordei, fui estudar a palavra, e aí eu preparando o café, sabe que você poder falar, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa, obrigado, Senhor. Sentir Jesus ali, você sentir a presença de Deus com você, saber que Deus está a seu favor, isso é maravilhoso. Agora, horrível é quando nós nos afastamos de Jesus e você acordar, quando eu acordo e sinto-me distante de Deus. É horrível, é horrível. Saiba, você pode viver isso todo dia. Você pode acordar todos os dias com Jesus. Você pode ir para o seu trabalho com Jesus. Você pode ir para a sua faculdade com Jesus. Você pode viver o seu dia com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus nos convida a viver a eternidade com Ele. Então aqui nós já viveremos com Ele eternamente. Então quando cremos em Jesus, Ele já é um convite. Filho, ó, fica comigo, eu quero ficar com você, eu quero te abençoar. Eu quero fazer de você uma nova criatura. Acredita nessa palavra. Amém? E quando nós escolhemos seguir esse caminho, irmãos, de Jesus Cristo, as nossas escolhas, elas mudam. Elas mudam. Porque para seguir o caminho, para alcançar a verdade e para ter a vida eterna, a nossa vida tem que mudar. Aquilo que eu fazia, eu já não posso fazer mais. Através do Espírito Santo. Eu já contei esse testemunho, não sei se meu pai já contou. O pastor Luiz, né, ele quando se converteu, ele fumava. E eu me lembro que ele contou esse testemunho e eu não me esqueço. E ele começou a frequentar a igreja e ainda fumava. Não sei se bebia, se tinha parado, não me lembro desses detalhes. Mas eu sei que ele fumava.
E aí ele foi na igreja um dia à noite e pediu para Deus, Deus, eu não quero fumar mais. Eu não quero fumar. O Espírito Santo começou a dizer para ele, eu não quero, começou a incomodá-lo nesse sentido, e ele falou, Deus, eu não quero fumar mais. Mas do não querer ao parar é uma distância muito longe, né, irmãos? Tem muita coisa que a gente não quer fazer, mas a gente faz, como Paulo diz, né? Então, do não querer ao parar, tem uma estrada muito longa a se trilhar. Mas ele disse, Deus, eu não quero mais. E, de costume, no outro dia, ele acordou, foi até a padaria, já comprava 10 pães e um maço, era vício, né? 10 pães e um maço de cigarro. E era costume, né? Quando você é viciado, você se habitua a fazer aquilo. E ele fez, esqueceu do que ele tinha falado. Foi lá, comprou o pãozinho de manhã e já comprou um maço de cigarro, porque chegando em casa, um golinho de café e cigarrinho. E ele disse que foi para casa. Chegou, deixou o pão na mesa, tomou o café, abriu o cigarro, acendeu. Quando ele botou na boca, ele lembrou. Ele não, né? O Espírito Santo lembrou. Lembrou ele do que ele tinha falado ontem à noite, que não queria mais. E naquela hora que ele lembrou, ele disse que na boca dele escorria como se fosse um mel, muito doce, ele sentiu um doce na boca, muito como um mel, né? É a forma que ele dá o exemplo. E aí ele jogou o cigarro e falou, não vou fumar mais, não quero mais fumar. E a partir daquele dia, irmãos, ele nunca mais fumou. Olha só como Jesus é presente na nossa vida. Por ele só, ele tinha esquecido. Mas quem o lembrou? O Espírito Santo. Olha como Jesus quer andar com a gente, olha como Jesus, como o apóstolo fala, né, o apóstolo Alexandre, olha como Jesus é bonzinho. Jesus deixou ele ir na padaria, comprou o pãozinho, comprou o maço de cigarro, gastou dinheiro à toa, né, porque depois que aquele dia parou, gastou o dinheiro dele com um maço de cigarro ainda, e eu imagino Jesus, né, vendo tudo isso, deixou ele comprar e falou, calma que eu vou te lembrar do que você me disse ontem. E aí deixou ele pegar o cigarro, tomou o cafezinho, pegou o cigarro, quando foi acender, o Espírito Santo, opa, lembra? Claro que, eu imagino que naquela hora que ele lembrou daquilo que ele pediu, ele já desejou aquilo. Porque ele escolheu trilhar um caminho. Então, aquilo que ele fazia, ele já deixou de lado. Eu não quero mais. E inúmeros testemunhos que eu tenho certeza que muitos aqui poderiam contar de como Jesus libertou. Mas o que Jesus está querendo dizer para nós nessa manhã, meus irmãos? Se nós queremos viver a eternidade com Jesus, e é a promessa dele para nós, nós temos que trilhar o caminho de Jesus. Nós temos que fazer a sua vontade, nós temos que conhecer a sua verdade, que é o que nos sustenta para que nós possamos viver eternamente com ele. Amém? Versículo 8, para nós encerrarmos. Versículo 8, capítulo 14, versículo 8, perdão. Disse-lhe Filipe, um dos discípulos, né? Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aqui Jesus dá um ensinamento para Filipe, e eu quero, para nós encerrarmos essa palavra nessa manhã, trazer essa reflexão para nós. Filipe andava com Jesus, já. Filipe já tinha visto os sinais de Jesus. E ele fala, mostra-nos o Pai. Sabe que muitas vezes, pode ser que você e eu estejamos caminhando com Jesus, mas estejamos debaixo de uma cegueira espiritual. Às vezes a gente está pedindo para Deus sinais e sinais. Senhor, eu quero sinal, eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, eu preciso daquilo, eu preciso disso. A gente está como Felipe. Senhor, mostra-nos o Pai. É só o que a gente precisa. Só, né? Como se fosse pouco. É só isso. Aí Jesus, Felipe, mas há quanto tempo eu estou aqui com vocês e você está me dizendo, mostra-nos o Pai? Sabe, irmãos, Jesus tem abençoado a nossa vida, todo dia. Mas a gente vive num ciclo vicioso de dependência, de só pedir. Eu quero ver, eu quero conhecer. E o que nós oferecemos para Jesus, para alcançarmos a eternidade?
Jesus já pagou o preço. Ele já morreu na cruz para nos salvar. O preço já foi pago. Ele já se entregou na cruz por morrer. Já está pago. Quem escolher trilhar o caminho, já está pago. Só que esse caminho, quem tem que trilhar somos nós. Somos nós. Eu escolho trilhar o caminho com Jesus. Eu escolho conhecer a verdade. E não precisa no caminho eu ficar pedindo para Jesus coisas, sinais. Senhor, se o Senhor não fizer isso, eu não brinco mais. Poxa, irmãos, sabe, é um pouco de imaturidade, como está aqui na Bíblia, é um pouco de imaturidade da nossa parte. Não é verdade? E eu me coloco nisso também, porque a gente não pode ficar vivendo uma vida cristã, a vida toda aqui, de menino, sabe? Se o Senhor não fizer, eu não faço. Se o Senhor não mostrar, eu não vou. Felipe, eu estou aqui com vocês. Aí Jesus está dizendo para você e para mim, filhinhos, eu estou aqui, eu estou te abençoando. E você quer mais? Eu já dei tudo que eu tinha. Eu amei o mundo, eu dei o meu único filho por vocês e ainda vocês querem mais. E aí a gente vai se limitando a receber as bênçãos de Deus, porque a Bíblia fala que as bênçãos de Deus nos seguirão, elas nos acompanharão, ela vai correr atrás de você. E como ela vai correr atrás de você? Se você mergulhar no caminho, se você escolher viver esse caminho com Jesus. Amém? Então eu quero convidar você a ficar de pé. Se tem escama nos nossos olhos, irmãos, vai cair em nome de Jesus. Vai cair. E se a gente estava meio perdido no caminho, a gente vai voltar para o caminho agora. Amém? Capítulo 14, não precisa abrir, eu quero ler para você. Na continuação desse texto que nós lemos, Jesus diz assim, no 14:18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha a promessa de Jesus. Lembra quando os dois varões falaram para os discípulos lá em Atos, que nós lemos? Ei, por que vocês estão olhando para o alto? Ele vai voltar. E aqui já são palavras de Jesus. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e viverei em vós. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Amém. Que promessa linda de Jesus para a igreja, irmãos, para você, para mim, é uma promessa de Jesus. Ele vai voltar para nos buscar, para vivermos a eternidade com Ele. Só que para vivermos a eternidade com Jesus, a gente tem que trilhar o caminho com Jesus. Amém? Quero te convidar a você fechar os seus olhos agora. Quando nós fechamos os olhos, isso nos ajuda a esquecer do mundo à volta, né? Então quando nós fechamos os olhos, nós podemos ver com os olhos da fé. Então faça isso. Pai, que a nossa fé seja fortalecida, Senhor. Que o nosso coração seja fortalecido, Deus, na Tua palavra, Senhor. Pai, nós queremos na Tua promessa, Senhor, nós queremos na Tua palavra. Jesus, nós estamos aqui nessa manhã porque nós somos os Seus discípulos, nós escolhemos o Senhor e nós queremos viver, a Deus, a Tua vontade, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor fortaleça a fé de cada um aqui, Senhor. Que a sua fé seja fortalecida, que você receba as bênçãos de Deus. Que nesse caminho, que quando nós estivermos trilhando o caminho com Jesus, que você seja liberto de todo mal, que você seja abençoado. Que Jesus te dê força para você ser fiel, ser um homem fiel, uma mulher fiel, temente a Deus. Que o Espírito Santo seja o seu consolador, que o Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, que você seja abençoado e que nós possamos, irmãos, nos encontrar na eternidade. Quando Jesus voltar, que cada um de nós tenha a sua morada celestial e possamos viver eternamente com Jesus, para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Pai, eu peço em nome de Jesus
que cada um aqui seja abençoado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Que vocês tenham uma semana abençoada de bênção, de provisão. Toda preocupação, todo medo que te cerca seja desfeito em nome de Jesus. Que você recorra essa semana ao Mestre, ao Rei Salvador, o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Que a sua casa, os seus filhos, que a sua semana seja abençoada. Que você faça a prova do Senhor essa semana e você sinta a presença dEle na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Shalom, irmãos.